Boa noite, eu sou Ramiro Macuacua, o filho da África salvo pelo Brasil. Bom, no decorrer desta conversa, ou melhor, destes vídeos a respeito da minha história de vida, vocês poderão entender perfeitamente por que me atribuí o nome de filho da África salvo pelo Brasil. Como mencionado nos vídeos anteriores, atualmente eu estou no Brasil e eu sou da África. Nasci em Moçambique. É o país do continente africano. A capital deste país é Maputo. Porém, eu cresci na província de Gaza, no bairro Mahalambene. Bom, as pessoas aqui têm me perguntado, isto é, aqui no Brasil, têm me perguntado como são as casas na África e como eram essas casas. Falando especificamente de anos atrás, há muito tempo atrás, essas casas, lembrando que ainda existe, tá, gente? Ainda existe. Mas onde eu cresci, a casa era, no nosso nome africano, é chamado Ndomba. Ndomba é uma casa em círculo. Ela é uma casa em círculo. E essa casa é feita de barro e conjunto de estacas. Ela, geralmente, a coberta é feita de palha. Feito de palha. Lá chamamos de palha e capim. Bom, quando usamos o termo português. E, bom, gente, lembrando um pouco de como era, essas casas, como podem saber, uma casa feita a círculo, uma casa em círculo, ela é uma casa única, que não tem divisões dentro da mesma. Isto é, não tem quarto, não tem sala, é tudo ali. Se for quarto, é considerado quarto. Se for sala, é sala, quarto, de nome somente, mas não tem divisão nenhuma. Então, o que acontece? Quando chegava visitas lá na casa da minha tia, geralmente a gente tinha que sair de dentro de casa para que os visitantes pudessem entrar na casa e ocupassem o espaço para descansar. Então a gente cedia a casa para os visitantes e, consequentemente, a gente dormia fora, a gente acendia fogo, vulgo lume, para que pudéssemos afugentar os animais que circulavam de noite, assim como os que circulavam de dia. Então a gente dormia fora e reservava aquela casa para os visitantes, e lá os visitantes podiam descansar. Não importasse a idade, seja criança, adolescente ou adulto, como sinônimo de respeito, como demonstração de respeito, na verdade, a gente tinha que ceder a casa. Era a obrigação dos que residiam ali. E claro que os visitantes, não importasse a idade dos mesmos, não poderiam recusar, porque isso era demonstração de respeito, ceder a casa. E, bom, quanto à alimentação, gente, a gente se alimentava muito do que a gente produzia. Na África, a alimentação é daquilo que você produz, pelo menos onde eu morava. E assim como a maior parte das províncias de lá ou dos países no continente africano. E lá a gente plantava muito. E essas plantações que a gente fazia, que era de verduras, porque a gente vivia bastante de plantas, os brasileiros usam mais o termo ervas, né? E a gente plantava coisas que não dependiam exclusivamente de compra de sementes. Isto é, cacana, matapa, nhangana. Nhangana é o que dá feijão, aquele feijão miúdo, pequeno,
lá é chamado de nhangana, são os nomes africanos. Nhangana, mboa. Mboa é o que dá abóbora, é a folha de abóbora. No caso, a gente comia mais a folha, porque a gente vivia bastante de folhas. E como outras várias folhas, tipo tsek, existem variedades, várias, são vários tipos. E essas verduras eram preparadas com o leite de amendoim e leite de coco. Quando a gente variava isso, porque na maioria das vezes essas verduras a gente comia mais com shima. Shima, que é feita de milho. Isto é, polpa de milho, milho moído, gente. Polpa de milho, ou farinha de milho. Mas porque a gente estava num lugar mais pobre, mais humilde, a gente não tinha o milho em pó, a gente não conseguia. Então a gente tinha que moer o milho para que transformasse em uma papa, ou virasse papa. E dessa forma a gente fazia a shima e comíamos com essas verduras, tipo matapa, poderia ser cacana, variávamos. E quando não era esses cardápios, gente, a gente comia xiguinha. Xiguinha é uma comida típica de lá, que é feita de mandioca com uma dessas folhas citadas acima, seja matapa, seja cacana, seja tsek e mboa, assim como outras folhas. Então, preparava-se mandioca com uma dessas folhas, leite de coco, leite de amendoim. Preparávamos e comíamos. Xiguinha, gente. Comendo xiguinha, quando o cardápio era xiguinha, a gente não precisava ter shima e nem arroz que era uma raridade. Era algo muito chique, usando o termo brasileiro. Então, a gente se alimentava disso. E assim foi o meu crescimento lá. Até que chegou um tempo em que eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente. Que nenhuma erva conseguia me dar melhorias. Eu não melhorava com nenhuma erva. Lembrando que lá a gente não tinha acesso a nenhum hospital. Não existia hospital. Tudo era na base de erva, formigas e várias outros bichinhos que poderíamos usar como remédio no caso de ferida, corte, coisas do gênero. E assim foi. Então, após eu ter ficado muito doente, a ponto de todos pensarem que eu iria morrer, que não iria sobreviver, tiveram que chamar os meus pais. Mas, para que você saiba mais sobre como é que foi e como é que até hoje eu estou vivo, apesar de ter ficado tão doente, siga o meu canal, dê um like, compartilhe e venha conhecer a história do filho da África salvo pelo Brasil. Boa noite, até a próxima.